Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Muito bem, cá estou eu, professor Alain, mais uma aula de Socioeducação, hoje Sociologia, e trago para você um tema dentro da Sociologia weberiana, no que diz respeito à chamada Sociologia do Trabalho. Portanto, tema do dia, trabalho, porém agora na ótica do alemão Max Weber, o trabalho e o espírito do capitalismo. Então, vamos fazer essa relação entre trabalho, entre capitalismo e entre religião? Sim, eu vou ligar hoje com você aqui, usando Weber, obviamente, trabalho, capitalismo e religião. Então, partiu. Começamos da seguinte forma, o trabalho para Weber. Então, como é que o Weber encara essa questão toda? Vamos lembrar que boa parte da chamada sociologia weberiana, que é um dos clássicos da sociologia, o alemão Max Weber, está na transição do mundo ocidental para a modernidade. Então o Weber está muito de olho no quê? Ele quer perceber quais são as características que separam o mundo moderno do mundo que havia antes, o mundo medieval, né, o mundo antigo. O que o mundo moderno tem de diferente em relação aos períodos anteriores da história? Claro que o Weber está aqui, né, dando uma análise profundamente eurocêntrica, profundamente ligada ao universo europeu, o mundo ocidental e por aí vai. Então, nesse sentido, se tratava de perceber a sociedade moderna capitalista como que marcada pela racionalidade. Esse é um dos pontos mais importantes dentro da percepção weberiana na transição para o mundo moderno. Para o Weber, a racionalidade, o desencantamento é uma característica da modernidade. Ou seja, é uma marca, é uma época, a modernidade ligada à racionalidade, ao império da razão, ao uso da razão para a compreensão e para a discussão dos fenômenos do mundo. Isso posto, nós temos aqui a questão do trabalho e da religião. Por quê? Vamos lembrar que antes da Reforma Protestante, aquela famosa reforma iniciada por Martinho Lutero, depois teve lá Henrique VIII na Inglaterra, João Calvino na França e Suíça e por aí vai. Aquela reforma que foi um grande rompimento, né, no poder da Igreja Católica na Europa lá no século XVI. Começou com Lutero em 1517 e foi ao longo do século XVI. Mas por que isso é importante? Porque no catolicismo o trabalho era visto como penitência. O trabalho era visto como algum tipo de castigo dado por Deus pelo homem que lá no paraíso havia comido o fruto proibido, ok? Só que no protestantismo, e aí cuidado, no protestantismo calvinista de Jean, ou João Calvino, então cuida, não é todo o protestantismo, não entra aqui o Lutero, não entra aqui o Henrique VIII com o anglicanismo, é outro papo, tá? Mas no calvinismo de João ou Jean Calvino, nós temos essa questão religiosa, porque no calvinismo o trabalho deixa de ser visto como uma penitência ou como um castigo divino e passa a ser visto como algo que eleva a Deus e até no que diz respeito ao sucesso econômico, há um sinal, um sintoma da salvação de Deus. E por que o Weber percebe essa ideia dentro da teoria de Calvino e associa isso à economia? Por quê? Olha só, em sua famosa obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber deu destaque à reforma calvinista. O Weber tem uma das suas principais obras em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nota que interessante, não é o espírito protestante, que é uma religião, né, protestantismo, não. É a ética protestante, para formar um espírito capitalista. Então o Weber vai analisar o impacto da religião, dessa fé trazida por João Calvino, ou Jean Calvino, lá no século XVI, na formação de um espírito capitalista sólido no mundo ocidental. Então, como que ele percebeu isso? Primeiro, o calvinismo não condenava a usura e nem o lucro, e via no trabalho um valor positivo e não de penitência. Olha a diferença. No catolicismo, àquela época, era visto com maus olhos a usura, que era a cobrança de juros, porque na lógica do católico, qual que é a lógica? Se eu te emprestar R$5, você me pagar um mês depois 105, ou 10 reais, pô, 105 é bom, né? Eu te emprestar R$5, e no próximo mês você me pagar R$10, esses R$5 a mais que brotou, eu não trabalhei a mais por isso. E nem você. Mas eu te emprestei R$5, você me pagou 10.
Porque a única coisa que existe entre o dia que eu te emprestei 5 e o dia que você me pagou 10 é o quê? Tempo. E o tempo pertence a Deus. Por isso que para o católico não se pode cobrar juros, porque é você lucrar em cima do tempo, algo pertencente ao Senhor. Só que para o calvinismo isso não é um problema. Outra coisa, para o católico era também um problema o lucro. A ideia de lucro era visto pelo catolicismo, sobretudo o catolicismo que vinha desde a Idade Média, como algo pecaminoso, enquanto que para o calvinismo, não era nada pecaminoso. E o trabalho, antes penitência, castigo, agora o trabalho é algo que nos aproxima de Deus, é algo que nos ilumina. Porque para Jean ou João Calvino, o sucesso econômico de uma pessoa, o amor dela ao trabalho e uma vida austera, o que é uma vida austera? Uma vida sem ostentação, uma vida simples, bem regrada, eram sinais da salvação de Deus. E por que o Calvino saiu com essa? Vamos lá? Primeiro, para Jean Calvino, Deus era um pai severo. Ou seja, para Jean Calvino, no calvinismo, Deus, uma vez que ele decidiu quem está salvo e quem está perdido, ele jamais volta atrás, ele nunca muda de opinião. Agora imagine a seguinte situação. Tudo bem, então Deus já definiu desde o dia em que ele criou a sua alma se você está salvo ou perdido. Já imaginou a agonia de passar a vida sem saber se você está salvo ou perdido? Aí entra essa tal de doutrina da predestinação de Jean Calvino. Por essa doutrina da predestinação, ok, Deus já definiu quem está predestinado a ser salvo e quem está predestinado a ser perdido. Mas Deus dá sinais dessa salvação. Ou seja, quais são os sinais da salvação de Deus? Sucesso econômico, amor ao trabalho e vida austera. Adivinha qual é a classe social que olhou para si e falou assim, sou eu! E gostou muito disso. A burguesia. Sim! E lembre que a burguesia, esta classe aqui, ó, ligada ao comércio, à atividade urbana, está fundamentalmente ligada à questão do capitalismo. Veja, o burguês era católico, mas ele cobrava juro, então ele pecava. O burguês era católico e ele buscava lucro, então ele pecava. E o burguês era católico e ele trabalhava normalmente, o que era uma penitência. Ou seja, imagina a situação desse burguês, ele é católico e ele sabe que a profissão dele, por exemplo, um bancário, de cobrar juros, de obter lucro, era pecaminoso. De repente chega um cara e fala assim, não, na realidade você não é um pecador, você é um eleito, você é um escolhido por Deus. Caramba, olha a ascensão. Essa burguesia foi de pecadora a escolhida. E aí o Weber observa que justamente essa aproximação dos burgueses, que era a classe que detinha o dinheiro, que detinha o capital, que detinha o comércio, da matriz protestante calvinista, acabou estimulando nos países de maioria calvinista a formação de um capitalismo mais sólido. E aí você já viu que país é esse aqui, né? Já viu, né? Mapinha, bandeirinha, Estados Unidos da América. Por quê? Vamos lembrar que o calvinismo não é uma coisa só, tá? O calvinismo não é uma coisa só. Então, por exemplo, na Inglaterra, os calvinistas são chamados de puritanos. Na Escócia, são chamados de presbiterianos. E na França, são chamados de huguenotes. Mas todos são calvinistas, então, portanto, todos têm a doutrina da predestinação, a ideia do sucesso econômico e amor ao trabalho como sinais de salvação de Deus e por aí vai. E aí o Weber fez uma análise em cima do sucesso da economia dos Estados Unidos da América. País esse que, como você sabe lá em história, foi fundamentalmente formado por imigrantes vindos da Inglaterra, a maior parte calvinistas, puritanos. Ou seja, o Weber olha o sucesso econômico do capitalismo nos Estados Unidos da América e associa isso à própria matriz protestante calvinista do povo daquele país. E aí ele faz o quê? Mostrando que a ética protestante, ao não condenar a usura, ao não condenar o lucro e ao ver no trabalho um valor positivo, estimulou a formação de um espírito capitalista nos países de maioria calvinista. E aí temos a ética protestante então nesse espírito. Então, ó, assim, a ética protestante, ao não condenar usura e lucro e ao perceber um valor positivo de salvação no trabalho, promoveu um desenvolvimento mais consistente no capitalismo em países de base protestante calvinista. Esse é um dos temas mais importantes dentro da sociologia do trabalho no que diz respeito à análise dada por Max Weber sobre o tema. Ok? Muito bem. E aí temos aqui o desencantamento do mundo. Como eu comecei iniciando essa nossa aula, eu comentei com você justamente que uma característica da sociologia weberiana é a transição para a modernidade, marcada essa modernidade pela racionalidade. Então olha só,
Weber destacou o desencantamento do mundo como uma característica da passagem para a modernidade. A ideia de fazer melhor e mais com racionalidade, ou seja, agora vamos usar a razão na produção, a razão para mais produzir e melhor produzir, valorizando o trabalho individual, ou seja, o trabalho agora é valorizado como qualidade e não como penitência, não como castigo, estava entre as preocupações centrais de Weber. Ou seja, esse desencantamento ou desmistificação do mundo se trata de um mundo moderno, ligado a uma análise racional do trabalho e também uma análise racional da produção. Portanto, é essa ideia de racionalização, esse desencantamento. E aí, claro, trazemos nisso o valor do quê? De um conceito weberiano fundamental, o conceito de ação social. Lembre que a ação pressupõe um agente. Agente é aquele que age. E agir é um verbo, é movimento, é transformação. E veja, para Weber, eu e você, pessoas, não somos passivos diante da sociedade, não somos moldados pela sociedade. Na realidade, nós, eu e você, com as nossas ações sociais, criamos e transformamos o mundo. Então nós não somos vítima da sociedade, nós somos produtores dela. Então isso nós temos aqui, ó. Lembremos que, para Weber, a questão das ações sociais são fundamentais, pois através delas se constrói a sociedade. Assim, ele percebia que o que estimula a ação social são valores compartilhados. Ou seja, valores, coisas que orientam essas ações. Por exemplo, a fé é um valor, uma ideologia política pode ser um valor, a ideia de liberdade, democracia, justiça são valores e por aí vai. Valor, ok? Então, de repente, essas pessoas partem de um valor, que o trabalho é positivo, de que o lucro é bom, de que a usura não é pecado, elas passam a agir socialmente, ação social, em acordo com isso. Então, ó, e assim, com tais valores e ações sociais, se faria a história. Ou seja, a história é produto de valores, ela é produto de ação social, tal qual o sucesso econômico no capitalismo, de acordo com o que propunha a sociologia de Max Weber. Curtiu? Entendeu? Aprendeu? Espero que sim. Então, no mais, já sabe. Um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!